Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. No episódio de hoje, nós falaremos um pouco sobre a organização, tributação e contabilidade de empresas. Os desafios são muitos, o empresário, por muitas vezes, não conhece termos técnicos ou formas que ele precisa para acompanhar a legislação vigente e toda a organização necessária dentro de uma empresa. Para essa conversa, que é de grande importância, estamos aqui no estúdio com Francinei Marques Marcelino. Ele é contador e especialista tributário. Francinei, seja muito bem-vindo para essa conversa aqui conosco na TV Manaim. É um prazer tê-lo aqui. Aníbal, eu agradeço pelo convite e fico muito feliz pelo convite e espero que, de alguma forma, a gente possa contribuir para com os nossos telespectadores. Muito bem. Eu vou começar com uma pergunta assim muito básica, mas necessária. Criou-se uma empresa, ou vai se criar uma empresa. O que eu devo fazer? O que aquele telespectador que está nos ouvindo precisa fazer para organizar o seu negócio? Ele abre logo um CNPJ, inicia, criando um CNPJ, criando uma empresa, ele pode começar em casa, organiza depois. Quais os conselhos, o que ele faz para fazer esse negócio sair do zero e iniciar? Bom, interessante sua pergunta porque existem, pelo menos, vou dizer, duas formas de você empreender hoje, né? Ou você empreende de forma planejada, ou seja, eu tenho um produto, eu vou desenvolver um produto ou serviço, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, vou organizar as informações, vou fazer de forma planejada, não é? Ok. Mas também existe a possibilidade de você, por exemplo, ficar numa condição de desemprego e você não tem outra saída, estou com dificuldade de inserir no mercado e a única saída, vou empreender. E quando eu falo de empreender, não é somente constituindo a empresa com produtos, mas às vezes você pode começar a empreender dentro da sua casa, seja informal, de forma informal. E inicialmente você começa a empreender simplesmente com pouca organização, testando o produto primeiro. Então, iniciei o empreendedorismo, já vou constituir a empresa? Primeiro testa. Ele começou a fazer um bolinho em casa, está vendendo ali para o vizinho. Vou começar a testar o negócio. Depois de testar o negócio, aí sim eu vou partir para uma formalização, né? Então, por exemplo, eu vou me tornar um MEI, né? O MEI, você pode ter um faturamento de até R$81 mil por ano, né? R$6.750 por mês. E quando você está no MEI, você tem a possibilidade de quê? Você vai estar regular, você vai ter um CNPJ, você vai poder emitir nota fiscal. E qual a importância de emitir nota fiscal? Porque se você for vender para uma empresa vai te exigir uma nota fiscal. Então o MEI ele vai te dar um CNPJ, você vai poder emitir uma nota fiscal, não é? Você tem uma obrigação que é mensalmente fazer o recolhimento do DAS, que é um recolhimento para o governo federal, onde ali você paga uma série de tributos e você tem direito à aposentadoria, que é outro ponto importante, não é? E outro ponto importante é que, a partir do momento que você está com a empresa constituída, você vai poder ter acesso também a crédito, né? Porque quando você começa a crescer, quando você começa a empreender, seja num pequeno negócio dentro de casa, fazendo uma pequena fábrica de bolos em casa. Às vezes você quer comprar um forno melhor, às vezes você quer comprar até matéria-prima efetivamente, então essa formalização vai ser importantíssima para você, né? Muito bom. Então, assim, quando ele constitui esse CNPJ, ele vai gerar, naturalmente, compromissos, responsabilidades com a tributação, com as obrigações acessórias, tudo que ele tem ali, mas também gera oportunidade para ele
naturalmente, como você falou, ele pode tomar um empréstimo, ele pode comprar de uma outra empresa fornecedora, porque ele tem CNPJ, né? Pode emitir nota vendendo também, cria-se oportunidade. Ele então passou a estar formal dentro do mercado. Agora, esse crescimento, naturalmente, que ele vai mudando de faixa, né? De faturamento e, às vezes, organizando o negócio dele. Eu queria que você falasse um pouco dessa organização da empresa, até se você puder entrar um pouco na organização contábil, mas também administrativa, formação de preço e tudo mais. O que ele poderia aí aprender e colocar em prática dentro da empresa dele? Perfeitamente. Bom, um ponto importante é que a organização ela é importante desde quando eu estou iniciando pequenininho ali seja na minha casa. Porque um ponto importante, por exemplo, todo empreendedor ele deve ter muito claro quais são os meus custos, quais são as minhas despesas, qual é a minha receita. E um fato muito importante é faturamento não é lucro. Tá? Faturamento não é lucro e a conta da empresa não é a conta do empreendedor. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa saber conhecer os seus custos. Vamos supor, vou pegar o exemplo novamente da pequena fábrica de bolo. O que são os meus custos? É o trigo, os ovos, leite, tudo que eu uso para poder fabricar o bolo. Agora, se eu tenho lá a energia elétrica, agora se eu compro lá, por exemplo, se eu pago para fazer uma publicidade no Instagram, isso não é custo, porque custo é tudo aquilo que está diretamente relacionado ao produto. Com o produto. E as despesas são do negócio em si. Né? Então, isso é um ponto importante, porque a partir do momento porque todo negócio ele tem concorrência. Né? Então é o seguinte, o preço de mercado, determinados produtos, eles têm um preço de mercado. E aquele preço de mercado, você tem muito pouca possibilidade de mexer naquele produto, naquele preço. Aonde você pode mexer? No custo, seja buscando novos fornecedores, buscando inovação, porque a inovação é importante, porque muitas vezes o pessoal acha que inovação é só tecnologia. Não é. Inovação é você fazer algo, aquele processo de uma forma diferente. Então, verificar novos fornecedores, comprar com um custo menor, mudar o seu processo produtivo. E uma coisa importante, né? Conta da empresa não é a conta da pessoa física. E o que é importante? A partir do momento que eu comecei a empreender, eu não posso misturar os meus gastos pessoais com o gasto da empresa. Por quê? Porque é muito comum e vai acontecer o quê? Essa confusão patrimonial. O que é patrimônio da empresa e o que é patrimônio do sócio. E o que vai acontecer? Minha empresa não está dando lucro, mas você já está olhando para a estrutura de custos e despesas para saber o que está impactando ali? Ou seja, ele não pode pegar essa conta, aí você aconselharia, então, ele abrir uma conta para o CNPJ e uma conta para a pessoa física separada. Para a pessoa física separada. Escola da criança paga com a pessoa física. E o produto, o insumo, por exemplo, para ele fabricar alguma coisa, paga com a PJ. Isso, e importante bem separadinho. E importante a PJ está dando lucro, aí o que acontece? Existem vários sistemas na internet que você pode fazer download, que você pode usar grátis, ou você pega simplesmente uma planilha de Excel. Todos os meus custos. Eu tenho custo com isso. Todas as minhas despesas, eu tenho SSS, todas as minhas receitas. E no final, você vai ter o lucro ali, né? A sobra de caixa que é o seu lucro. Daquela sobra de caixa, aí você vai, daqui eu vou tirar o meu Prolabore, que o Prolabore seria o salário, né, do empreendedor, porque ele pode ter o salário... Pelo trabalho, né? Pelo trabalho, porque a mão de obra dele ali, e também vai ter o lucro, que aí o lucro você vai tirar de tempos em tempos, desde que você tenha caixa suficiente para aquilo. Só que um ponto importante é o quê? Que muitos empreendedores falham. Fluxo de caixa. Porque é o seguinte, porque às vezes você tem um produto que você vende
vende com um prazo e você vai receber com um determinado prazo. Só que o ciclo de produção e de prestação de serviço de uma empresa, ele é constante. Ou seja, enquanto eu não receber por aquela venda, eu preciso fazer o quê? Eu preciso financiar a minha produção, o meu serviço, para ofertar novos produtos e serviços para o meu cliente. Então, o fluxo de caixa ele é fundamental. Então, o empreendedor deve saber dimensionar quanto que ele tem quanto que ele tem de fluxo de caixa para cobrir despesas, seja com funcionários, pagamento de impostos e com produção. Na experiência, no exemplo que você está falando aí, está muito relacionado a faltar fluxo de caixa, faltar recurso para o fluxo de caixa. Exatamente. Mas existe também condições inversas. Por exemplo, ele vende e recebe à vista e vai pagar a prazo. Por exemplo, numa empresa de comércio. Isso aí. E às vezes sobra um dinheiro ali naquele caixa que não é dele. Que não é dele. O vencimento vai acontecer posteriormente. Por muitas vezes, às vezes a gente ouve experiência de pessoas que pegou aquele dinheiro, comprou um veículo, por exemplo. Fez aí uma confusão patrimonial se o veículo é para pessoa física e acabou faltando dinheiro depois para cumprir os compromissos lá na frente. Então ele acabou com aquele recurso que estava ali dentro daquele fluxo de caixa. Né? Interessante que você colocou, porque há uns tempos atrás eu fui atender um empreendedor que ele iria participar de uma concorrência numa grande empresa capixaba e ele precisava apresentar o seu balanço patrimonial. E aí o que ele foi procurar o contador dele, essa empresa estava no Simples Nacional, ele foi procurar o contador dele pedindo, eu quero o balanço para ele para apresentar nessa determinada concorrência que ele ia participar. Aí o contador dele falou, olha, eu não tenho balanço seu. Aí onde eu quero chegar? É porque muitas vezes as empresas, elas... eu estou no Simples, é um sistema simplificado, eu não preciso de balanço. Não, o que ocorre por mais que eu esteja no Simples Nacional, que é um sistema tributário facilitado para as empresas, né? Do ponto de vista tributário, para fins tributários você não precisa de apresentar balanço, mas para fins comerciais você precisa de apresentação de um balanço. E o balanço ele serve para a empresa participar de concorrências, licitações, para a empresa participar para pegar empréstimos e também para, se necessário, num fato extremo, solicitar a falência ou recuperação judicial. Aí o que acontece? Na esteira do que você colocou, de confusão patrimonial, qual o problema dessa empresa? Além de que não tinha um balanço patrimonial, ela também tinha uma confusão patrimonial, porque os dois sócios tinham carros de luxo na empresa, aí seguro, IPVA, uma série de coisas, aí despesas de escola, uma série de despesas que era das pessoas físicas na empresa. E o que acontecia com a empresa? A empresa ela acabava tendo no final um resultado ruim, que não refletia a realidade dela. Por quê? Por conta de uma série de gastos e despesas que eram das pessoas físicas e não da empresa. Então, um ponto importante para o empreendedor, sempre procure o seu contador e, mensalmente, contador, eu quero o meu balancete patrimonial. Lá no balancete vai estar as receitas, a despesa, o custo e o lucro ou prejuízo daquele período. Acompanhe as certidões, a certidão federal, estadual, porque você fazendo esse acompanhamento, né? Para esse todo acompanhamento é importante. Por quê? Porque a empresa é minha, então assim, eu sou responsável por ela, né? Às vezes a ausência da entrega de uma obrigação acessória, uma DCTF, alguma coisa, vai gerar uma multa para ele. Então acompanhar essas certidões é importante para ver se tem alguma pendência ou não, né? E manter essa empresa em ordem. Fundamental. Ou seja, ele define o prolabore, não faz a confusão patrimonial, não mistura pessoa física com pessoa jurídica e mantém uma contabilidade em ordem, mensalmente tendo um balancete para ele acompanhar toda a trajetória da empresa, para comercialmente ter isso atualizado para banco, participar em licitações, como você citou e tal. Interessante. Francinei, o que você daria de conselho para alguém que ele está crescendo? Ele montou um negócio, está crescendo, ele coloca mais rigidez no controle dele, né? Ou mantém
o mesmo controle lá do início da empresa pequenininha, a MEI, que ele tinha? O que você aconselha das fases seguintes em termos administrativos do negócio? Perfeitamente. Bom, é importante. Empresa, ela tem que ter organização. E essa organização passa por controle. Ok. E controle é importante que você tenha um sistema ERP, né? No mercado haverá diversos sistemas ERPs que vão O sistema RP para controlar toda a administração, controlar administrar toda. compras, vendas, né? Exatamente, compras, venda, produção, pedidos, Ok. financeiro, porque o sistema ERP, A a contabilidade, né, vai contabilidade, gerando ali isso, também vai as gerando ali informações. todas as informações, porque a partir do momento que você tem controle, você tem número, não se faz gestão sem número, né? Ok. Não se faz gestão sem número. Então você vai conseguir controlar suas margens, clientes, fornecedores, e que essas informações cheguem ao seu contador. O seu contador é o seu parceiro de negócio. É ele que vai te orientar a partir. Só que para o seu contador te orientar, você precisa de apresentar números para eles, não é? Não se faz gestão sem números, sem querer ser repetitivo, mas o número ele é fundamental para a gestão. Então, tenha um sistema ERP. No mercado há diversos modelos. E se você não tem acesso a um sistema ERP, que seja com a planilha de Excel, mas que você tenha algum controle. Isso é o mais importante. Tá? Mas uma empresa que está crescendo, eu não consigo ver uma empresa que está crescendo sem que ela Sem tenha controle. um sistema para auxiliar na gestão. Às vezes o empreendedor, ele é, assim, emotivo, né? Talvez, não sei se essa seria a expressão correta, com o negócio dele, com as vendas, com a oportunidade que ele está tendo, e às vezes ele acha chata essa parte que nós estamos aqui aprendendo nesse episódio com o Francinei, que é olhar os números, né, debruçar sobre os números, analisar despesas, receitas, contabilidade, se tudo está correto, porque algumas empresas, às vezes, elas vão vendendo até muito bem, vão funcionando muito bem e erram quando não olham a sua contabilidade, os seus números, e acaba sendo surpreendidos, às vezes, em uma derrocada, né, um encerramento, às vezes, de uma atividade que poderia ir bem e acaba não observando todos esses detalhes. Um ponto importante, Aníbal, é falar que hoje, né, uma empresa que está crescendo, ela faz negócios com diversos entes, com diversas pessoas, seja empresas privadas, sejam empresas públicas. E há alguns anos já nós temos os sistemas de compliance, né? O que são os sistemas de compliance? É estar em acordo com as leis e regulamentos atuais. Então, muitas empresas hoje, quando elas vão fazer negócio com empresas, até mesmo pequenas empresas, elas vão exigir uma série de documentos e de informações para comprovar a regularidade fiscal, tributária e legal daquela empresa, que é condição para fazer negócio com ela. Não sei se eu posso citar, não, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, um ArcelorMittal, por exemplo, elas têm um sistema de compliance extremamente rígido e você não faz negócio com eles, por exemplo, sem que você esteja em compliance. Você preencha todos os formulários de compliance, apresente certidões, balanços patrimoniais, declarações de faturamento, porque é condição. Por quê? Porque as empresas que estão em compliance, elas estão atendendo aquilo que a legislação exige. Né? Muito bom. E tudo isso é controle, né? Tudo isso faz empresas perdurarem. Francinei, o nosso episódio aqui está acabando, o nosso tempo. Uma pena, né? Bastante informação. Mas você tem muito a contribuir com o nosso telespectador também, além disso que foi dito aqui, porque eu tomei conhecimento que o primeiro carro da BYD que entrou no Brasil, você que regularizou essa entrada dele, certo? A gente assessora as principais empresas de comércio exterior no Brasil, tá? E a gente tem a alegria de diversos produtos e equipamentos que chegam aqui, a gente está responsáveis. Seja aviação, máquinas, equipamentos, veículos,
acho que a maior empresa de comércio exterior do Brasil e líder no mercado de veículos é nosso cliente, entendeu? E a gente tem o prazer e a alegria de estar assessorando. Muito bom. Olha, vamos marcar um outro episódio para falarmos também desse aspecto da importação, da exportação, das oportunidades que tem no comércio exterior. Combinado? Combinado. Eu agradeço o convite. Muito bom. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós, ao final de cada programa, nós lemos um texto da Palavra de Deus e vamos fazê-lo agora em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O conselho é necessário tanto para a nossa atuação naturalmente na obra de Deus, para a salvação do homem, mas também o Senhor deixa aqui este conselho que é para a realização dos nossos projetos. Encerramos aqui esse episódio, deixando um abraço a todos e sugerimos que você continue na programação da TV Manaim.